O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis, e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes. Sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observa o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, enquanto tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus ele fala sobre o julgamento para nós não julgar. E por que Jesus ele fala isso? Porque ele conhece bem que a nossa tendência e a nossa cegueira espiritual não consegue olhar o todo da pessoa. Nós sempre vamos olhar uma parte. Nós sempre vamos olhar uma pequena porção da vida da pessoa, então o nosso julgamento vai ser falho. E quantas das vezes nós temos essa tendência de julgar, sem nunca ter falado com a pessoa, sem nunca ter visto a pessoa. Talvez somente por um olhar nós já decretamos um julgamento. E Jesus ele fala aqui que antes de nós querermos corrigir alguém, tirar o cisco do olho de alguma pessoa, ele fala: tira primeiro a trave do teu próprio olho. Aqui mais uma vez nós podemos perceber a cegueira espiritual que nós temos, porque nós temos uma trave do nosso próprio olho que impede de ver bem as coisas, a vida da pessoa, para emitirmos um julgamento. Então, a primeira coisa, nós temos que deixar Deus nos transformar para depois nós ajudarmos alguém numa transformação. Então, tiro a trave do meu olho. Eu arranco os pecados que estão dentro do meu coração. Primeiro eu faço esse processo de conversão. Eu vou dando espaço para Deus agir na minha vida. E depois desse encontro pessoal com o Senhor, que minha vida está num caminho de santidade, aí sim eu poderei ajudar alguém. Não com julgamento, mas com correção fraterna, segurar na mão da pessoa e dizer: meu irmão, minha irmã, vamos caminhar neste caminho do bem, neste caminho da verdade. E Deus, com certeza, pela ação do Espírito Santo, nos dará o dom do conselho. Então aqui nós temos que deixar esta palavra de Deus entrar no nosso coração. Com certeza você também já se sentiu julgado ou julgada. A pessoa nem lhe conhece e já decretou para você um julgamento. Nunca falou com você, nunca lhe viu. De repente você ficou assustado porque alguém falou de você. Então não importa. O que importa é o que está escrito lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7. Só Deus vê os corações. Então Ele sabe, Ele conhece o seu coração. Então que possamos nos libertar daquilo que as pessoas pensam ou agem a nosso respeito, porque nós estamos debaixo do olhar do Senhor, que conhece tudo, que conhece todas as fibras do nosso ser, as nossas intenções particulares. Então não nos preocupemos com os julgamentos. E outra coisa, não julguemos, porque como eu já falei, muitas das vezes nós podemos julgar uma pessoa
de modo injusto, e todas as vezes que nós julgarmos uma pessoa vai ser de modo injusto, porque nós não conseguimos ver o todo. Só Deus vê o coração. Por isso, queridos irmãos e irmãs, essa posição de juiz é de Deus. Não sou eu, nem você, que deve julgar. Porque à medida em que julgardes, vós sereis medidos, diz o Evangelho. Então, coloquemos para Deus. Nós temos tanta coisa para fazer, tanto bem para realizar, tantas pessoas que precisam de nós, do nosso amor, do nosso serviço, da nossa caridade, e nós queremos ainda ter esse privilégio não, essa função de querer julgar. Não, isso é para Deus. Nós devemos apenas viver a caridade, o amor, levando a pessoa para Jesus, numa correção fraterna, sim, cheia de caridade. Assim nós iremos ajudar as pessoas. Então Jesus, quando Ele olha para nós, Ele olha como aquela situação da mulher adúltera. Ninguém te julgou, eu também não te julgo. Vai e não peques mais. Daqui a pouco nós iremos nos aproximar da Eucaristia, de Jesus que nos ama com amor misericordioso. Ele que é juiz, que julgará no final dos tempos, mas se nós nos aproximarmos dele com todo o nosso amor, este juiz dirá um dia: vem, meus filhos, vem sentar comigo à mesa que eu preparei para vocês desde toda a eternidade. Então que o Senhor nos ajude, derramando sobre nós o Espírito Santo, a sabedoria, para não julgar o nosso próximo, pelo contrário, para ajudar, auxiliar o máximo de pessoas possível no caminho do bem, no caminho da verdade e no caminho que é a vida, que é o nosso próprio Deus e Senhor Jesus Cristo. Amém.